Há muito tempo 12 pessoas realizaram ritos para expulsar espíritos malignos enquanto monstros enormes observavam das sombras. Estes seres estranhos são divididos em categorias baseadas em sua natureza esquisita e almas perdidas. Para lutar contra estas criaturas, um escritório de elite chamado Tigre Agachado foi criado por um antigo imperador. Tudo mudou no ano de 1900 quando uma estrela caiu e encheu o mundo com energia sombria. Nos dias modernos, uma garota se esconde no escuro enquanto chora ao telefone e implora por ajuda. Tremendo de medo, ela diz ao oficial que um par de sapatos vermelhos amaldiçoados está caçando ela. Aqueles itens minúsculos foram comprados durante uma viagem, mas eles trouxeram uma maldição aterrorizante para dentro de casa. Toda santa noite, uma figura sombria em um vestido vermelho aparece e encara sem dizer uma palavra. Este monstro chega mais perto a cada vez e agora mostra seu rosto em decomposição bem na frente da pobre vítima. Presa dentro de um armário, a senhora explica que ela até tentou queimar os objetos, mas eles ainda retornam. Olhando para sua mesa de cabeceira, ela vê que os sapatos vermelhos apareceram novamente apesar de seus esforços para destruí-los. A garota implora para a polícia se apressar porque ela não aguenta mais o terror enquanto permanece escondida. Escondida dentro de um guarda-roupa, ela chama por sua mãe enquanto o telefone começa a fazer barulhos estranhos. Arregalando os olhos em choque, ela ouve uma voz assustadora na linha dizendo que finalmente encontrou o esconderijo. Percebendo que ninguém está vindo ajudar, a mulher aterrorizada pula para fora do armário e corre por sua vida. Uma garota aterrorizada treme enquanto um estranho bate forte em sua porta e ela se pergunta se eles estão tentando invadir. Pálida, ela encara a entrada porque o visitante misterioso continua a golpear a madeira com grande força. Uma mensagem estranha menciona o 18º dia do primeiro mês enquanto um rosto assustador aparece em um reflexo escuro. A figura assustadora olha mais de perto e vemos algum líquido escuro escorrendo de seu rosto enquanto a atmosfera fica muito pesada. Uma figura fantasmagórica em roupas vermelhas senta em uma cadeira enquanto segura uma máscara e uma poça escura se forma sob o assento. A cena muda para uma cidade moderna onde carros de polícia estão estacionados do lado de fora de um grande prédio de apartamentos durante um dia ensolarado. Wei Yuan está ocupado varrendo seu quintal, mas ele para olhar a confusão ao lado já que ele acabou de se mudar para esta área. Olhando para a casa antiga, ele se lembra de como o proprietário anterior queria vender o terreno, mas infelizmente faleceu cedo demais. Os trabalhadores carregam um corpo coberto em direção à ambulância enquanto nosso herói percebe que algo terrível aconteceu por perto. De repente, um barulho alto ecoa de dentro de sua própria casa e ele rapidamente se vira para ver o que causou o barulho. Temendo que um ladrão possa estar roubando suas coisas, o jovem corre pela porta para proteger sua pequena propriedade. Ele entra na sala principal e vê um santuário antigo, mas ele se sente aliviado porque tudo parece estar em ordem. Enquanto olha para o altar, ele nota uma etiqueta dourada em pé, mesmo lembrando de tê-la deixado deitada antes. Pegando o objeto misterioso, ele lê as palavras antigas escritas nele e se pergunta sobre sua verdadeira história. Enquanto a etiqueta dourada brilha, um espírito de tigre massivo aparece atrás do garoto com olhos ardentes e um rugido aterrorizante. Segurando o objeto estranho, o menino se pergunta se isso é na verdade algum tipo de artefato divino poderoso, já que parece legal. Olhando para a parte de trás, ele nota seu próprio sobrenome na peça e pensa que pode ser algo de seus ancestrais. Celebrando a descoberta, o jovem levanta a mão enquanto um guerreiro gigante aparece atrás dele para mostrar sua glória passada. De repente, as bordas afiadas cortam seu dedo e ele grita de dor enquanto encara o pequeno ferimento. Uma única gota de sangue cai sobre o papel branco enquanto a etiqueta misteriosa repousa ali perto na mesa. Brilhando com energia, o papel revela um decreto dizendo que todos os monstros e espíritos malignos devem ser executados. Percebendo a verdade, o protagonista olha para um par de sapatos vermelhos e entende que este é um aviso de procurado. Decidindo resolver o mistério, o adolescente pensa que deveria apenas perguntar à internet sobre esses eventos estranhos. Sentado em seu computador, ele apenas encontra links de compras para chinelos em vez de pistas reais sobre os sapatos fantasmagóricos. Lembrando dos eventos anteriores, o cara percebe que a etiqueta reagiu exatamente quando um cadáver estava passando por sua casa. Névoa espessa de repente preenche toda a sala e o menino confuso se pergunta por que o tempo mudou tão rápido.
Caminhando pela névoa ele avista uma luz vermelha fraca e se pergunta se outro carro de polícia chegou ao local. Saindo a névoa se dissipa para mostrar um palácio antigo massivo que definitivamente não deveria estar lá. Olhando ao redor em choque, o menino perdido pergunta a si mesmo onde ele está porque a cidade moderna desapareceu completamente. Aproximando-se de uma árvore morta gigante ele ouve uma música estranha enquanto vê uma figura misteriosa esperando na escuridão. Perto de um poço uma dama fantasmagórica em um vestido vermelho se senta enquanto um cara a observa por trás. Parecendo muito assustadora, ela o chama de seu senhor e diz que estava esperando por ele para finalmente aparecer. De repente a noiva assustadora se levanta e começa a falar sobre algo muito misterioso. Voando em direção ao menino, ela reclama que ele a fez esperar de uma maneira muito miserável. Reagindo rapidamente, ele invoca um enorme tigre dourado que solta um rugido massivo para defendê-lo. Sem aviso, tudo se estilhaça como vidro enquanto o jovem acorda respirando pesadamente. Verificando seu telefone, ele nota que são 3 da manhã e se pergunta como adormeceu tão rápido. Parado em seu quarto escuro, uma notificação aparece dizendo que ele acabou de receber um novo e-mail. Encarando a tela, ele acha muito estranho receber uma mensagem em uma hora tão tardia. Dentro da mensagem revê um aviso de entrevista para um emprego em um museu que paga 5.000 por mês. Chegando ao museu no dia seguinte, ele diz ao chefe que o lugar foi realmente difícil de encontrar. Olhando ao redor com uma expressão perdida, o menino se pergunta onde o dono da loja está se escondendo. Atrás da mesa, um velho usando óculos está sentado enquanto fuma um cachimbo e olha para papéis. Ajustando seus óculos, o velho diz que precisa confirmar algo importante com o menino primeiro. Com um rosto muito sério, o chefe pergunta se o jovem tem realmente medo de ver fantasmas. Olhando para o chefe nervoso, o menino se pergunta se algo assustador está se escondendo aqui enquanto agarra um token de tigre dourado. Pensando que o jovem tem energia positiva suficiente, o ancião acredita que seu novo trabalhador sobreviverá ao ambiente estranho. Avaliando mentalmente a situação, o velho decide não se preocupar, já que o adolescente se candidatou a este emprego às 3 da manhã. Abrindo as portas pesadas, o empregador oferece mostrar a área para que o menino possa se familiarizar com onde irá trabalhar. Caminhando pelo corredor, eles veem muitas lanternas vermelhas penduradas no teto em um prédio muito tradicional e assustador. Tremendo de uma brisa fria repentina, o protagonista sente um calafrio apesar do tempo quente lá fora do museu. Glancing at some paper, does the hero finds them kit evil and unsettling because of their strange painted faces. Explorando as salas vastas, o recém-chegado menciona o quão grande é o lugar enquanto seu líder caminha pelas sombras. Avistando uma garrafa de refrigerante em uma mesa, o garoto pensa que é um desperdício deixar a bebida lá até que ela fique totalmente sem gás. Encarando com um olhar sério, o dono explica que todo este museu foi o trabalho da vida de seu próprio filho. Apontando para uma sala distante, o homem idoso mostra ao novo contratado exatamente onde ele dormirá de agora em diante. Pausando por um segundo, o empregador parece bastante hesitante e preocupado em deixar o jovem entrar na área interna. Acenando com as mãos, o viajante diz ao chefe para não se preocupar, mas o homem insiste em esperar do lado de fora da sala. Percebendo que as coisas estão ficando estranhas, o personagem principal fica feliz por ter trazido seu token mágico para se proteger. Mantendo-se firme, o menino decide verificar cada canto antes de assinar o contrato, já que ele pode sair a qualquer momento. Olhando para o museu, o velho suspira porque ele já contratou 4 pessoas em apenas 15 dias. Starting with concert de Ovner remember seeing something terrifying just the night before. Sons estranhos ecoaram pelo prédio quando batidas não provocadas começaram na porta durante a noite. Sombras escuras apareceram enquanto um líquido misterioso começava a escorrer pelas paredes do corredor. Segurando seu peito, o homem se lembra de ser perseguido por uma figura estranha envolta em um cobertor branco. De repente, o jovem aparece coberto por um lençol e causa ao pobre dono um ataque cardíaco massivo. Gritando de terror, o velho pergunta o que aconteceu, mas o menino diz que estava apenas sentindo um pouco de frio. Pensando consigo mesmo, o chefe percebe que esse garoto deve ser realmente corajoso para ficar em um lugar tão assombrado. Entregando alguns papéis, o homem idoso oferece pagar todas as contas e dá 800 para comida todos os meses. Assinando o contrato, o protagonista se sente confiante, já que seu token especial não detectou nenhum perigo.
Afastando-se do pátio, o chefe se prepara para deixar o museu nas mãos de seu novo funcionário. Parado perto de seu carro, o velho diz ao trabalhador para apenas ligar se ele decidir abandonar o emprego. Observando o veículo partir, o herói pensa que seu novo empregador está agindo de forma muito estranha e paranoica. Verificando seu telefone, o jovem nota que seu item mágico está completamente quieto, então tudo deve estar bem. Sorrindo alegremente, o adolescente diz que não há espíritos aqui enquanto 3 monstros massivos surgem logo atrás dele. Parado logo atrás do menino distraído está um monstro azul massivo com olhos vermelhos e um sorriso assustador no rosto. De repente, a besta estende sua mão escura enquanto uma fumaça estranha começa a subir de seus dedos. Sentindo uma presença estranha, o herói nota que o token dourado em sua mão está começando a brilhar muito intensamente. Silvando de dor, a criatura recua porque a energia quente do garoto é forte demais para ela suportar. Virando-se rapidamente, o jovem pula no ar para golpear o monstro com seu poderoso artefato. Com um som alto, o protagonista atinge o alvo bem no rosto enquanto um flash brilhante de luz preenche a sala. Sorridendo com alegria, o menino percebe que ele pode realmente tocar fantasmas e pensa que esta é uma ótima maneira de aliviar o estresse. Vendo o perigo, a besta azul tenta escapar enquanto deixa algumas pegadas molhadas por todo o chão brilhante. Correndo rápido, o herói persegue o monstro porque ele não vai deixar o invasor fugir tão facilmente. Caindo no chão, o espírito implora por misericórdia enquanto avisa que seus amigos virão em breve para ajudar. Por perto, um guerreiro esqueleto e uma mulher com cabelos longos estão apenas sentados à mesa enquanto bebem refrigerante gelado. Socando o monstro repetidamente, o adolescente ignora os gritos de socorro enquanto os outros espíritos observam de longe. Bebericando suas bebidas, os 2 fantasmas decidem ficar quietos porque o garoto tem energia demais para eles lutarem. Parecendo muito assustador, o protagonista encara os outros monstros enquanto seus olhos brilham com uma luz vermelha arrepiante. Soluçando juntos, os 3 espíritos sentam no chão enquanto se perguntam por que este humano é tão mal com eles. Relaxando em uma cadeira, o garoto aprende que esses fantasmas são inofensivos já que eles nunca machucaram ninguém ou provaram comida de sangue. Olhando para o chão, ele percebe por que aqueles caras foram tão fáceis de vencer, porque eles são apenas almas errantes fracas. De repente, uma mensagem menciona uma tesouraria secreta onde ele pode conseguir armas legais após derrotar demônios malignos reais. Surpreso pelas notícias, o herói descobre que sua etiqueta de cintura simples lhe dá acesso a ferramentas lendárias de matar demônios. Em vez do caminho normal, o sistema oferece 5 maneiras diferentes para ele ver o mundo espiritual com mais clareza. Explicando o primeiro método, o sistema menciona lágrimas de boi, mas o garoto acha que isso é caro demais para tentar. Considerando a segunda escolha envolvendo olhos de corvo, o protagonista acha super nojento e rejeita a ideia. Pulando a terceira opção, o garoto parece apavorado e grita que é assustador demais até para pensar a respeito. Entrando em pânico novamente, ele decide que o quarto método é perigoso demais e pede por uma maneira mais confiável de trabalhar. Finalmente, ele encontra um bom truque usando folhas de salgueiro e orvalho da manhã para abrir seus olhos espirituais especiais. Sorrindo como um vilão, o garoto olha para seus prisioneiros fantasmas porque ele ainda precisa de um objeto especial para o ritual. 2 pequenos espíritos de papel tremem e choram enquanto olham para uma tigela de água na mesa de madeira. Afagando suavemente suas cabeças, o jovem mestre diz aos pequenos para não se preocuparem porque ele não vai machucá-los. Olhando para os fantasmas maiores, o adolescente diz que usará os itens deles em vez disso e eles reagem com horror. Com um rosto engraçado e chocado, o herói percebe que as coisas estão prestes a ficar ainda mais malucas neste museu. Olhando para uma rede podre e um pouco de pesticida, o jovem se pergunta por que esses 2 idiotas têm itens tão fedorentos e inúteis. Segurando uma lâmina escura, o herói pergunta ao guerreiro esqueleto se este objeto pertence a ele, já que parece muito melhor. Colocando a espada dentro de uma tigela de água com folhas verdes, o adolescente decide esperar pela meia-noite para testar seu novo plano. Avisando os espíritos para se comportarem, o protagonista diz a eles para não causarem problemas enquanto ele vai para casa buscar suprimentos. O sol começa a se pôr sobre os prédios altos da cidade enquanto o céu ganha uma cor laranja brilhante durante o anoitecer. Caminhando pelas ruas, o garoto vê uma família chorando por sua filha perdida porque ela foi levada cedo demais.
Aproximando-se de um estranho, o cara curioso pergunta o que aconteceu ao notar as pessoas tristes se reunindo perto da entrada. O homem explica que uma pobre garota foi assassinada logo quando sua vida estava melhorando e ele se sente mal pela mãe dela. Vendo um sapato vermelho em sua mente, o herói decide ignorar o mistério por enquanto porque ele carece de poder para ajudar qualquer pessoa. Retornando ao pátio do museu, o jovem sorri conforme tudo está finalmente preparado para o ritual que ele queria realizar. Parecendo confusos, os três espíritos se perguntam o que seu novo chefe está fazendo enquanto o assistem brincar com itens estranhos. Esfregando folhas de salgueiro em seus olhos, o adolescente ri alegremente porque ele pode finalmente ver os fantasmas sem qualquer problema. Conversando entre si, os monstros percebem que o garoto nunca respondeu a eles antes, embora ele pudesse bater muito forte. Sorrindo pelo seu sucesso, o trabalhador explica que a energia especial na água permite que ele ouça as vozes deles claramente. Apontando o dedo grande, fantasma azul menciona que a garota trazida da rua também está ficando muito quieta. De repente, a garota no vestido vermelho aparece atrás do garoto enquanto parece um pesadelo aterrorizante de outro mundo. Olhando para o espírito vingativo, ele percebe que a lenda dos sapatos amaldiçoados é na verdade uma realidade muito assustadora. Enquanto o monstro azul tenta ser amigável, a dama no vestido permanece quieta enquanto prepara seu próximo movimento sombrio. Gritando com os monstros, o herói exige seus itens de volta porque se sente muito nervoso sobre a situação estranha. Encarando com um único olho brilhante, o espírito sinistro observa cada movimento que o protagonista faz no corredor. Sem qualquer aviso, a garota usa seu longo cabelo preto para prender o espírito azul enquanto ele tenta escapar do aperto. Ofegando por ar, o grande cara azul reclama que ela joga sujo já que ele não consegue respirar sob a pressão. De pé no centro, a noiva espalha seu cabelo de sombra para absorver o poder do outro monstro para ficar mais forte. Assistindo a cena, o adolescente se preocupa porque o simples fantasma de água está se transformando em um inimigo muito mais perigoso. Percebendo o perigo, o jovem agarra uma ferramenta afiada e decide arriscar tudo para impedir que a fusão termine. Flutuando alto no ar, o monstro olha para baixo enquanto o garoto prepara sua postura para a batalha final no museu. Levantando seu artefato dourado para o alto, ele implora para o objeto não falhar com ele, já que sua vida depende de seu poder mágico. Rugindo com força, massivo tigre dourado aparece novamente para lançar um poderoso feixe de luz em direção à dama sombria. Atingindo o alvo diretamente, a energia brilhante explode em um mar de fogo e empurra o fantasma de volta com grande força. Balançando sua arma com um movimento rápido, o lutador golpeia as sombras para terminar o trabalho antes que elas possam se recuperar. Vendo a dama assustadora distraída, os dois espíritos fracos decidem que é o momento perfeito para correr por suas vidas e sair rapidamente. De repente, o herói sente seu corpo ficando muito pesado e se pergunta se usar aquela etiqueta dourada especial drena toda a sua energia vital. Olhando para a noiva aterrorizante, o garoto fica chocado porque os olhos vermelhos dela estão brilhando com uma luz maligna e muito intensa. Ficando realmente irritado, o jovem balança sua lâmina enquanto reclama que esta situação está começando a deixá-lo bravo. Ele grita com o fantasma e pergunta por que ela está tão focada nele enquanto se pergunta se os pais dela algum dia lhe ensinaram boas maneiras. Furioso com o insulto, o espírito vingativo solta um grito ensurdecedor conforme seu longo cabelo preto se espalha como uma teia sombria. Suando sob pressão, o adolescente percebe que foi uma má ideia tentar raciocinar com um monstro que só quer matá-lo. Mantendo sua posição, o trabalhador decide que, como o fantasma se recusa a sair, ele simplesmente terá que lutar com ela até o fim. Levantando a etiqueta dourada mais uma vez, o garoto invoca o espírito do tigre massivo e promete destruir o inimigo completamente. Sem aviso, um raio gigante atinge vindo do céu e acerta uma lanterna vermelha com uma explosão massiva e barulhenta. Chocado pelo barulho repentino, o protagonista assiste a energia elétrica dançar ao redor enquanto se pergunta o que acabou de acontecer. Parecendo completamente atordoado, o jovem encara o local onde o raio atingiu enquanto tenta processar o evento repentino. Notando a fumaça preta, o herói está confuso e se pergunta por que a dama assustadora desapareceu tão rápido sem um único rastro. Assistindo de longe, os dois espíritos fracos acham que o chefe deles tem um poder espiritual incrível e que suas palavras são lei divina. Batendo em seu amigo, o guerreiro esqueleto explica que o espírito foi apenas assustado pelo trovão e não pelo garoto de forma alguma.
Sentindo-se totalmente esgotado, o jovem fecha seus olhos enquanto reclama que seu corpo inteiro parece vazio. Largado no chão, ele parece uma pessoa que acabou de correr uma maratona porque aquela última luta tomou toda sua energia. Acordando em uma cama macia, o herói ouve uma voz alta perguntando se ele finalmente está melhor após aquele evento maluco. De pé sobre ele, os três espíritos parecem muito preocupados enquanto explicam como quase se sentiram culpados pela situação dele. Sorrindo amplamente, o monstro azul diz que ele vai se recuperar logo e diz ao chefe para não se preocupar com sua saúde atual. De repente, o token dourado começa a brilhar com uma luz brilhante enquanto o antigo espírito do tigre mostra seu poder mais uma vez. Flutuando na frente dele, uma mensagem do sistema explica que suas ações corajosas lhe renderam um ponto de mérito para o escritório. Textos antigos aparecem no ar conforme o narrador descreve as artes secretas usadas para banir demônios e proteger os inocentes. Olhando para suas palmas com surpresa, o adolescente percebe que acabou de dominar uma habilidade lendária chamada Banimento de Demônios. Segurando um talismã amarelo, ele entende que esta arte permite que ele use as habilidades de espíritos que seguem suas ordens. Sorrindo com nova confiança, o trabalhador pensa sobre como ter 5 fantasmas ao seu lado tornará lutas futuras mais fáceis. Confuso pelo silêncio repentino, o garoto olha ao redor da sala vazia e se pergunta para onde seus amigos espectrais foram. Notando algo estranho no chão, o protagonista faz uma cara estranha enquanto seu coração começa a bater mais rápido novamente. Espreitando pela borda da cama, ele vê os sapatos vermelhos apontando para ele e percebe que a maldição ainda está ativa. Ouvindo os espíritos falarem, ele aprende as maneiras engraçadas como eles morreram, tais como cair na água ou beber veneno por engano. Esfregando sua testa, o jovem pensa sobre como aquelas habilidades simples de vida não o ajudarão a derrotar demônios assustadores de forma alguma. Olhando para os dois companheiros estranhos, o garoto pergunta o que eles costumavam fazer antes de se tornarem espíritos errantes neste lugar. O guerreiro esqueleto suspira enquanto menciona que serviu em um antigo exército e lutou contra muitos piratas, mas esqueceu seu próprio nome há muito tempo. Ouvindo sobre os soldados lendários, o herói se sente chocado que tal veterano não tenha se tornado um rei poderoso ao longo dos anos. Curioso sobre suas habilidades, o adolescente pergunta se o soldado morto-vivo sabe como usar uma espada ou outras armas antigas para combate. Sorrindo com um olhar esperto, o protagonista percebe que finalmente encontrou a pessoa perfeita para testar suas habilidades mágicas espirituais. Curvando-se profundamente, o garoto pede ajuda enquanto o esqueleto mostra total respeito e diz que seguirá cada ordem dada. Entoando um feitiço poderoso, o lutador invoca uma energia dourada brilhante que gira ao redor de seu corpo e ilumina a sala escura. Pressionando uma etiqueta brilhante na testa do soldado, o mestre libera uma explosão de luz para terminar o contrato especial. Chamas verdes giram ao redor do jovem enquanto ele sente o poder do antigo guerreiro entrando em sua mão direita para servi-lo agora. Verificando seu punho, o protagonista sente uma nova força e se pergunta que tipo de coisas legais ele pode fazer com esta energia. Caminhando à frente com uma sombra escura, o líder diz que eles devem responder ao visitante porque é rude ignorar um convidado. Assistindo seu novo chefe, os dois espíritos estão muito impressionados por sua bravura e acham que ele é uma pessoa verdadeiramente poderosa por lutar. Levantando sua mão, o jovem grita que ele deve chamar os policiais porque relatar esta situação é a coisa mais lógica. Parecendo totalmente confusos, os fantasmas se perguntam se o humano é louco, já que a polícia geralmente não prende monstros ou demônios. Olhando para o chão, o garoto acha que os sapatos vermelhos amaldiçoados na última vítima já deveriam ter sumido a esta altura. Lembrando-se do pátio escuro de seu sonho, ele acredita que aquele lugar sinistro na verdade existe no mundo real. Pegando os itens pequenos, o jovem decide levá-los à delegacia de polícia para pedir ajuda. Acima da cidade, o céu azul brilhante mostra que um novo dia finalmente começou enquanto o sol brilha intensamente. Chegando à delegacia de polícia local, o herói vê um carro amarelo estacionado perto da entrada do grande prédio. Sentado em uma mesa, o protagonista diz ao oficial confuso que um fantasma assustador está atualmente tentando tirar sua vida. Abrindo a boca em choque total, o policial olha para o adolescente e se pergunta se esse garoto está realmente falando sério. Suando nervosamente, o menino percebe que ganhar a confiança das autoridades será muito mais difícil do que ele esperava. De repente, uma mulher alta aparece e diz ao oficial para cuidar de outras coisas enquanto ela assume este caso estranho.
Saudando com respeito, o homem obedece rapidamente à ordem e sai da sala para que seu superior possa falar com o visitante. Caminhando para o fundo, a bela dama diz ao jovem para segui-la até um escritório particular para uma conversa. Acendendo um cigarro com uma pequena chama, a mulher misteriosa parece muito calma enquanto se prepara para fazer algumas perguntas. Sentada atrás de uma mesa, ela se apresenta como Zoe e diz que pertence a um grupo de operações muito especial. Exalando uma nuvem de fumaça, a senhora pergunta ao menino se o cheiro do tabaco o incomoda durante a reunião. Sentindo-se um pouco relaxado, o adolescente diz que não se importa enquanto a oficial começa a perguntar sobre o fantasma que ele viu. Fumando um cigarro, a dama misteriosa ouve o menino enquanto ele explica o sonho terrível sobre um poço de pedra. Verificando arquivos recentes, a investigadora nota que o adolescente não esteve em nenhuma área perigosa ultimamente. Considerando o assassinato próximo, a mulher acredita que a notícia possa ter desencadeado um pesadelo muito realista para ele. Sentindo um suor frio, o protagonista se pergunta por que esta profissional está olhando para ele com olhos tão intensos. Parada ao lado da mesa, a capitã pergunta se houve outros sinais estranhos além da visão do pátio. Recostando-se em sua cadeira, a especialista menciona que eles podem precisar de métodos de triagem diferentes para encontrar a verdade. Segurando uma caixa marrom, o jovem permanece em silêncio enquanto a dama espera para ver o que ele trouxe. Pensando consigo mesmo, o herói espera que ela seja realmente uma profissional para que não se assuste com o conteúdo. Abrindo o recipiente, a mulher parece completamente chocada ao ver os sapatos vermelhos amaldiçoados bem na sua frente. Usando seu fone de ouvido, a dama diz ao capitão que os itens pertencentes à vítima desapareceram misteriosamente. Dentro de uma sala escura, os talismãs não funcionam porque um fantasma malicioso já levou os objetos amaldiçoados. Chegando à cena, dois homens vestindo mantos amarelos se apresentam como membros de uma poderosa seita antiga. Apontando para sua equipe, a mulher explica que estes são os parceiros que estavam falando com ela pelo rádio. Segurando uma prancheta, o homem alto pede ao adolescente que descreva a casa do sonho com mais detalhes. Entregando um papel, o protagonista diz que já preparou um desenho para que não tenham que perder mais tempo. Gritando em total descrença, o homem de óculos encara o papel como se tivesse visto um milagre ou algo louco. Curiosos com a reação, os dois companheiros se aproximam para ver se o desenho realmente revelou uma grande descoberta. Lágrimas caem dos olhos do especialista porque ele percebeu que as habilidades de pintura do menino são ainda melhores que as dele. Parado com um sorriso confiante, o jovem se sente orgulhoso pois sua obra-prima deixou todos na sala sem palavras. Controlando um espírito errante, o herói usou as habilidades profissionais do fantasma para criar a paisagem perfeita. Tossindo levemente, o menino explica que o local do sonho deve ser a chave para encontrar a dama de vermelho assustadora. Surpreso pelo toque repentino, o adolescente congela quando a dama agarra seu queixo enquanto o chama de bastante inteligente. Explicando os fatos, o jovem diz que espíritos maliciosos ganham poder de emoções negativas e energia natural. Fumando seu cigarro, a mulher misteriosa ouve em silêncio enquanto a atmosfera no escritório se torna muito séria. Aproximando-se, ela menciona como esses sentimentos ruins continuam crescendo até que a entidade se torne um monstro verdadeiramente cruel. Soprando fumaça no ar, ela mostra a ele os diferentes níveis de fantasmas porque enfrentá-los de frente é suicídio. Sorrindo para o plano, a dama sugere que encontrar a fonte da dor do fantasma é a única maneira de vencer. Sofrendo por muito tempo, essas entidades vivem pior que a morte, então destruí-las é na verdade um ato de misericórdia. Verificando os registros, o chefe encontra um antigo teatro de ópera que foi lacrado depois que algo trágico aconteceu. Decidindo agir, a equipe se prepara para partir para a nova cidade para que possam finalmente acabar com este pesadelo. Aproximando-se, a capitã diz ao jovem para voltar e descansar porque esta situação não é para pessoas comuns. Pensando consigo mesma, a dama sente que o menino está escondendo um grande segredo enquanto tenta explicar a situação atual. Entregando alguns papéis amarelos, o homem de óculos diz que o garoto será apenas um fardo se tentar segui-los agora. Olhando para os itens, o herói lembra que essas ferramentas podem nem funcionar contra os fantasmas poderosos e assustadores. Ficando muito zangado, o profissional lhe entrega 2 papéis porque quer salvar as aparências depois de ser humilhado pelo adolescente. Entregando um documento oficial, pede ao estudante para assinar um acordo secreto antes de sair do prédio por conta própria.
Com muita pressa a equipe foge e deixa o adolescente sozinho na sala enquanto ele segura os papéis misteriosos. De repente nuvens espessas de fumaça escura preenchem toda a área enquanto um som estranho e sinistro ecoa pelas paredes. Dentro do museu o protagonista olha em volta em choque total e percebe que algo muito ruim está acontecendo. Ao pisar na névoa pesada o menino sente que seus pés estão sendo presos pela energia misteriosa e fria. Vendo uma multidão massiva de sombras o jovem percebe centenas de pessoas paradas perfeitamente imóveis ao longe. Percebendo a verdade o herói entende que foi arrastado para o mesmo sonho confuso mas desta vez parece muito maior. Ouvindo uma voz familiar e assustadora o menino se vira porque alguém diz que estava esperando por seu retorno. Procurando em seus bolsos o adolescente entra em pânico enquanto pergunta para onde foi seu token de cintura mágico já que ele precisa dele para sobreviver. Gritando de terror o protagonista vê um rosto aterrorizante bem ao seu lado enquanto o espírito sombrio lhe dá as boas-vindas de volta. De repente a noiva maligna atinge o menino no peito enquanto diz para ele ficar ao lado dela para sempre. Gritando em pura agonia o adolescente sente que sua alma está sendo rasgada enquanto a realidade começa a se despedaçar. Caindo de volta no chão o herói vê 2 talismãs de papel queimando após protegê-lo do golpe mortal. Olhando para as cinzas o jovem se pergunta se aqueles itens mágicos foram a única razão pela qual ele sobreviveu ao pesadelo. Tocando sua camisa rasgada o trabalhador percebe que o fantasma realmente prejudicou seu corpo físico através de um simples sonho. Flutuando por perto o espírito esqueleto pergunta se ele está bem mas o menino diz que não pode mais esperar pela morte. Com um olho vermelho brilhante o protagonista decide mudar suas roupas e viajar em direção à terra de Jiangnan. Chegando no 18º dia a um pátio tranquilo o sol se põe sobre um velho descansando sob uma árvore enorme. Bebericando seu chá o idoso canta uma canção triste sobre um vestido vermelho e os arrependimentos deixados para trás no passado. Ouvindo um barulho repentino na entrada o velho para seu canto e olha para o portão com curiosidade. De pé com uma caixa gigante nas costas Yuan se apresenta enquanto pergunta por uma pessoa chamada Jian. Parecendo surpreso o ancião menciona que os visitantes são extremamente raros nesta área pequena e abandonada da cidade. Aproximando-se do assento o jovem pergunta se ninguém nunca vem vê-lo já que ele parece tão solitário ali. Infelizmente o velho explica que todos os seus amigos morreram e os filhos dele simplesmente pararam de visitá-lo há muito tempo. Arregalando os olhos em choque o menino reage à notícia porque não esperava uma história tão trágica e sombria. Olhando de perto para o rosto o adolescente nota uma pequena verruga e se pergunta se este ancião é realmente alguém especial. Observando a bolsa pesada o velho pergunta o que o menino está carregando nas costas enquanto parece muito curioso sobre o item. Sorrindo educadamente o herói diz que toca música e precisa de ferramentas mas na verdade está escondendo uma arma perigosa lá dentro. Escondida profundamente dentro da caixa da cítara repousa uma lâmina longa porque carregar uma espada real em público é difícil demais. Bebericando seu chá o ancião menciona que alguns outros jovens passaram por aqui ontem mas decidiram ir embora muito rápido. Ouvindo a notícia o protagonista percebe que seus amigos já encontraram este lugar e se sente sortudo por estar lá. Olhando para o portão ele se pergunta por que seus companheiros escolheram ficar do lado de fora em vez de entrar no museu para investigar. De repente a energia escura começa a girar em torno da grande árvore no pátio enquanto uma aura fantasmagórica preenche toda a área. Sozinho no centro do jardim o jovem percebe como o layout do lugar parece uma armadilha. Sombras sinistras surgem do velho poço enquanto o menino percebe que o espírito de uma árvore está se escondendo ali perto no escuro. Arregalando os olhos em choque o herói entende que o homem sentado bem na sua frente pode nem estar vivo. Mantendo a voz firme o lutador pergunta ao velho cavalheiro se ele conhece uma certa pessoa famosa do passado. Virando a cabeça com um olhar surpreso o empregador pergunta de quem o menino está falando enquanto segura sua xícara com força. Mencionando uma cantora lendária o jovem descreve uma garota que era melhor na ópera em toda a região há muito tempo. Suspirando profundamente o ancião admite que é bom que alguém finalmente saiba a verdade e se prepara para compartilhar um segredo. Esta história começa durante os anos finais da grande dinastia Ming dentro de um teatro chamado Pavilhão Chunxiao. Cantando no palco a bela garota chamada Qinian tornou-se muito famosa enquanto muitos nobres vinham vê-la se apresentar.
Vivendo uma vida perfeita, ela até encontrou um namorado e planejou se casar em uma boa família para ser feliz para sempre. No entanto, piratas cruéis invadiram a fronteira exigindo a melhor comida e vinho, caso contrário eles iniciariam um massacre. Implorando por suas vidas, mais de 30 pessoas se ajoelharam à sua porta enquanto até a senhora que a criou implorou por ajuda. Decidindo salvar a todos, a brava garota concordou em ir com os piratas para que nenhuma única pessoa tivesse que morrer. Depois que os guardas derrotaram os invasores, as pessoas locais começaram a apontar dedos e jogar lixo na pobre mulher. Sentindo vergonha de sua própria covardia, os moradores começaram rumores e a acusaram de ser uma dama sem honra. Usando o vestido de noiva que ela mesma fez, a garota quebrada foi forçada a pular em um poço profundo para acabar com sua miséria. Ouvindo o conto triste, o herói percebe que a natureza humana pode ser muito cruel, não importa em que era as pessoas vivam. Até os céus sentiram a injustiça por ela, porque uma neve pesada começou a cair do céu durante aquele dia de outono. Percebendo que algo está errado, o menino olha para a mão enquanto flocos brancos começam a cair no meio de uma primavera ensolarada. De repente, um enorme pilar de luz verde explode do velho poço enquanto o chão treme com um poder aterrorizante. Olhando em choque total, o jovem se pergunta se o espírito daquela pobre senhora está realmente se escondendo dentro daquele buraco escuro.